Fala, meu povo! Quase falava, fala, Clóvis! Por dois motivos, né? Na verdade, eu gosto muito do Murilo Couto, eu acho ele um humorista fodástico, e aí eu ia começar aqui falando, fala, meu povo, que é geralmente como eu começo minhas aulas, e aí me veio à cabeça o meu aluno Clóvis, do Poli 1, meu aluno de primeiro ano do Colégio Contato, e ele me perturba muito, velho. Eu adoro dar aula nessa turma, mas ele me deixa, sabe quantos minutos? Eu tenho 45 minutos lá, ele acho que ele deixa assim uns 35 sendo generoso, viu? Porque ele para a aula e dana-se a aparecer. E aí, então, eu lembrei disso. Então, eu vou começar essa aula dizendo assim: fala, Clóvis! E vou obrigar ele a assistir essa aula, beleza? Pessoas, começando um novo projeto, faltam 2 meses para o Enem, e sempre que está próximo da data, eu faço esse reta final para o Enem, que é uma super revisão gratuita. Eu estou aqui trabalhando, doando a vocês essas aulas para fazer com que vocês cheguem a um grande resultado no Enem, tá certo? Essa é a aula 1 e hoje nós iremos falar das competências e habilidades à prova de linguagens. Essa aula é fundamental. Tem muita gente assim que desdenha, tá ligado? Diz, isso é tutorial, é? Isso aí vai servir para quê? Velho, eu não só vou te mostrar como funciona a prova do Enem, de linguagens, como eu também vou responder uma questãozinha no final, tá certo? E aí tu vai se ligar que tu tá estudando errado, brother. Que, na verdade, pessoal, você tem que estudar para o Enem direcionadamente. Não adianta estudar para o Enem como se estuda para a FUVEST, como se estuda para o ITA, como se estuda para os vestibulares tradicionais aqui em Alagoas, SESMAC, UNIT. Não, velho, são provas diferentes e por isso tem que ser tratadas de maneira diferente, beleza? Então, a princípio, fique sabendo, isso é super importante, viu, pessoal? Deixa eu avisar outra coisa. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um grupo do WhatsApp meu chamado Reta Final para o Enem, em que eu envio, certo, esse material que está aqui, tá certo, que nós iremos responder hoje, listas para que vocês possam ir se preparando aí para o Enem. Se ligue, até o dia do Enem, toda quinta-feira tem aqui Reta Final para o Enem, trazendo dicas, preparando vocês para detonar na prova de linguagens. Eu sou o professor Beto Brito, professor de literatura, mas trabalho com linguagens como um todo. Então, aqui vai ter dica de artes, vai ter dica de educação física, vai ter dica de literatura, vai ter dica de interpretação textual, tudo que vai te ajudar na prova de linguagem. Beleza? Todo mundo pronto? Parada é a seguinte, pessoal. A prova do Enem é uma prova bem diferente dessas provas que vocês estão acostumados a fazer. Por exemplo, na prova do vestibular tradicional, tu vai fazer uma prova de literatura. Ou seja, tu sabe exatamente os conteúdos que vão cair. Barroco, arcadismo, romantismo, modernismo. Quase não sai a voz, né? Modernismo, certo? Ou seja, são os estudos da literatura brasileira. Aquele cronograma, tá ligado? Aquele cheio de contexto histórico, estilo literário, autores e obras. Pronto. Aí é o vestibular tradicional. Não é nem não. No Enem, tu vai ter que pesquisar a matriz de referência do Enem, vai procurar a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a prova que corresponderia no vestibular tradicional à língua portuguesa. Mas ela vai muito além, porque ela engloba língua estrangeira, ela engloba artes, literatura, um pouquinho de gramática, muita interpretação textual e até coisas ligadas à educação física, que eu chamo expressão corporal, beleza? Então, na verdade, são várias maneiras de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas eu vou te explicar como tu vai entender direitinho essa prova, tá certo? Então, se você é principalmente aluno treineiro, se liga nisso aqui para poder detonar na prova do Enem. Primeira coisa, tu vai fazer um Google aí. Mete aí no Google, pessoal, matriz de referência do Enem. Aí tu vai encontrar essa página aqui, que eu dei um print para vocês, tá certo? Tá pequenininho, mas eu vou explicar, certo? Matriz de referência do Enem no site do INEP, tá certo? Esse é o documento oficial do governo, pessoal, que oferece a todos os alunos que vão fazer o Enem, para que você seja guiado, tá certo? E aí você vai encontrar todas as provas, a de matemática, ciência da natureza e tudo mais, e a de linguagens, que é a primeira da lista. A prova de linguagens ela tem 9 competências e várias habilidades. E é justamente isso que você tem que observar. Eu, como professor de literatura, vou trabalhar especificamente com a competência número 5. E cada competência dessa, pessoal, A3, A4, A2, A1, A2 é língua estrangeira, por exemplo,
tá ligado? A 3 é expressão corporal, a 4 é linguagem artística, a 5 é literatura, tá certo? Então, cada competência dessa corresponde a uma disciplina, tá certo? Dentro da prova de linguagens. O que é que eu quero dizer a vocês? Ó, a prova de linguagens é composta de 9 competências e literatura é contemplada na competência da área 5. E essa competência da área 5, ela engloba 3 habilidades, a 15, a 16 e a 17. Já já eu vou dizer a vocês o que corresponde a cada uma dessas habilidades. Mas você tem que entender mais ou menos assim, ó. A prova de linguagens quer que você prove para o sistema, tá certo? Que você é competente em várias áreas de linguagens. Por exemplo, para você ser competente na área 5, que é a competência 5, você tem que conhecer de literatura. Então, você tem que comprovar, certo? Por meio da sua resolução da prova, que você entende das habilidades 15, 16, 17. É mais ou menos assim, ó. Para você ter uma competência, você tem que ter determinadas habilidades. E aí, então, essas habilidades englobam conhecimento sobre contexto histórico, sobre situação social, situação política, recursos expressivos, recursos estéticos, interpretação de posicionamentos ideológicos do autor. Ou seja, se você tem essas habilidades, você comprova que é competente naquela área da literatura. E aí, sendo mais específico, lendo para vocês cada uma dessas habilidades, eu vou explicar o que tu deve saber de cada uma delas, beleza? Então, por isso que eu estou falando. Essa aula é super importante. Tu não pode perder uma aula dessa, porque essa aula é que vai te dar direção, tá ligado? Para que tu possa detonar e fazer as questões do Enem de uma maneira mais simples, tá bom? Não adianta estudar para o Enem respondendo questões de outros vestibulares. Se ligou? Então, ó, vamos lá. Competência da área 5 engloba 3 habilidades. Para você comprovar que você é competente em literatura, que é a C5, vamos ser mais íntimos, né? C5, tu tem que ter 3 habilidades. Habilidade 15, 16, 17. O que diz cada uma delas? Vamos lá. Desculpa. Da sequência, eu primeiro defino a competência 5, para tu entender o que é literatura. Presta atenção, pô. Ó, o que é que tu deve saber de literatura para poder provar que é competente nela? Você deve saber analisar, interpretar e aplicar. Ou seja, analisar, interpretar e aplicar. Então, tu tem que saber usar os recursos, tu tem que saber entender dos recursos e tu tem que saber analisar os recursos. Os recursos expressivos das linguagens, ou seja, ultrapassa o sentido da língua falada, da língua portuguesa, vai para a língua estrangeira, linguagem artística, corporal e literária. Se ligou? Relacionando textos aos seus contextos, relacionando a construção desse texto ao contexto histórico ao qual foi produzido. Mediante a natureza, tem que saber que tipo de texto é aquele, a função dele para a sociedade e a organização na época. Estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Ou seja, tanto com relação ao autor, quanto a você, que é leitor. Ou seja, isso aqui, em resumo, quer dizer literatura no Enem. Literatura no Enem, beleza? E essa literatura no Enem, ela pede algumas habilidades. Quais são as habilidades? 3 habilidades. A 15, estabelecer relações entre o texto literário, ou seja, o texto que é feito com objetivo artístico. Aí você descarta aí todos os textos informativos. E o momento de sua produção, as épocas literárias, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, entendeu? Situando aspectos do contexto histórico, por exemplo, barroco, conflito entre renascimento e contra-reforma, se ligou? Social e político, ou seja, romantismo, a independência do Brasil, que gera nos autores o sentimento nacionalista. Eita, professor, é por isso que a gente tem que estudar aquela linha do tempo. É por isso que, antes de falar dos autores das obras, o professor fala do contexto histórico, da situação política. Exatamente. Todo mundo pensa que aquilo é balela, todo mundo pensa que aquilo ali é enchendo linguiça, mas não, velho. Se você não conhece do contexto histórico, político e social, você não sabe por que o autor está trabalhando com aquele conteúdo. E hoje eu vou responder uma questão dessa habilidade para vocês, e vocês vão se ligar exatamente por que você tem que conhecer de história, de questões sociais e políticas, beleza? Aí depois você vai para 16, que é uma outra habilidade. Ó. A parada é a seguinte, o Enem ele tem a prova de linguagens, e literatura na prova de linguagens é competência 5. Só que essa competência ela engloba 3 habilidades, e as habilidades são as que regem as questões. Então, as questões são produzidas pelas habilidades, e não pela competência, tá bom? Então, a competência, a habilidade 15, desculpa, essa que eu acabei de explicar para vocês, ela vai definir algumas questões dentro da prova. Então, aí, ó,
2 ou 3 questões serão da habilidade 15. Porque só essa habilidade aqui, ó, que habilidade, né? Presta atenção, só essa competência de literatura tem, em média, 7 a 8 questões por prova. Então, tu espera umas 3 de habilidade 15. Reconhecer o contexto histórico para entender por que o autor trabalha daquela maneira. Relacionar informações sobre concepções artísticas. Como assim, professor? Se o autor é moderno, se o autor é clássico, se ele escreve em prosa, se ele escreve em forma de poema, se ligou? Se ele tem uma função ideológica em sua obra, se ele não tem. E os procedimentos de construção, se ele usa rima, se ele não usa, se ele gosta da métrica ou não. Se ligou? Então, essa daqui é aquela que tem a ver com gêneros literários, sobre os formatos de texto, sobre o estilo do autor, beleza? Por isso que aquelas aulas iniciais do primeiro ano, relacionadas a estilo literário, conceitos literários, gêneros literários, são fundamentais para essa habilidade 16, ok? Mas não se preocupa, porque ao longo dessa revisão aqui, dessa reta final para o Enem, eu vou traçar cada uma dessas habilidades, mostrando para vocês exatamente como cai no Enem, beleza? E a 17, reconhecer a presença de valores sociais ou humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Como assim, professor? Cada autor tem uma ideologia, cada autor tem sua vivência, seus laços afetivos, e ele coloca isso em seu texto. Então, os valores sociais do autor, os valores ideológicos do autor, os valores humanos do autor, ou seja, são as opiniões, os posicionamentos. Eita, professor, então essa é mais interpretativa. Exatamente. Essa é aquela questão em que tem os grandes nomes da literatura nacional, tipo José de Alencar, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Clarice Lispector, e demonstram posicionamentos deles de suas épocas, mas que são atualizáveis. Por exemplo, a posição da mulher na sociedade, o preconceito, o tratamento para com os idosos, são todos temas abordados por esses autores do passado, mas que são atualizáveis. Inclusive, já caiu, certo? Questão do José de Alencar falando da posição da mulher dentro da sociedade, habilidade 17, abordava um trecho de Senhora. Aloysio Azevedo, com o Cortiço não, O Mulato, obra naturalista, falando sobre preconceito, ou seja, um posicionamento do autor com relação a um fator social, mas que é atualizável. E já caiu Clarice Lispector, falando da relação da sociedade com relação ao preconceito com os idosos, tá ligado? Como é o pensamento da sociedade atual com relação aos idosos. Ou seja, é uma interpretação acerca de posicionamentos do autor, valores sociais e humanos. Pode ser afetivo, pode ser político, pode ser ideológico, beleza? Então, essas são as 3 habilidades que comprovam que você é conhecedor de literatura. Então, se tu sabe isso aqui, tu responde a questão, beleza? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que vem. Ó, uma questão de exemplo, questão do Enem. Essa caiu em 2018, no PPL, tá certo? Enem PPL. Eu até coloquei aqui, ó, competência 5, habilidade 15. A habilidade 15 é aquela que tu tem que conhecer o contexto histórico para entender por que o autor está abordando aquilo em sua obra, beleza? Se ligue, pessoal. Macete. Siga as instruções do professor. O professor tem experiência. Dou aula desde 1900, não importa a data, certo? Mas é muito tempo. Tu não era nem nascido, tá bom? Então, se liga. O fragmento do romance de Graciliano Ramos. Hoje, professor, você não leu o texto, não. É porque nas questões do Enem, primeiro a gente lê o comando da questão. Porque a partir do comando da questão, eu vou buscar no texto a resposta da alternativa. Entendeu essa ideia? Então, não leia o texto primeiro. Leia o comando da questão. O fragmento do romance de Graciliano Ramos, já sei que é um texto literário, do modernismo, da segunda fase, que é o romance de 30. Romance de 30 bate com o quê? Com Era Vargas. Então, os autores dessa época têm posicionamento social. Já sei algumas coisas, que é a minha base de conhecimento. Dialoga com o contexto da Primeira República no Brasil. Epa, Primeira República no Brasil. Que época é essa? Tem que ter conhecimento histórico. República do Café com Leite, chamada também de República das Oligarquias. Ou seja, uma aliança entre os donos de terra, pecuaristas de Minas Gerais, cafeicultores de São Paulo. Se ligou? Se ligou? E a política. Por que chamamos de República do Café com Leite? Porque os proprietários de terra, os grandes latifundiários, eram os detentores do poder. E eles definiam quem seriam os presidentes do Brasil, para que os presidentes fossem a favor de suas demandas, necessidades,
ou seja, tudo interesse envolvido, beleza? Então, ó, o fragmento desse livro de Graciliano Ramos dialoga, ou seja, tem uma relação com o contexto da Primeira República, que seria o quê? A República do Café com Leite. Ao focalizar o quê? Ao focalizar o quê? Ao focalizar o quê? Então, o que é que no texto focaliza essa temática da Primeira República? Eu vou para o texto. Agora, e fui mostrar ao ilustre hóspede, percebeu que eu marquei aí no texto, né? O governador do Estado. O governador do Estado representa o quê, pessoal? Uma figura política. Circula e coloca aí política. Ele foi mostrar o quê? A serraria, o descaroçador, o estábulo. Se você nunca tivesse lido esse livro, misturou tudo, minha língua é presa, foi mal. Lido esse livro do Graciliano Ramos, chamado São Bernardo, você poderia não saber que é um fazendeiro, Paulo Honório, que narra essa história. Mas, ao citar descaroçador e estábulo, eu já me ligo com o trabalho no campo, não é? Mas ele dá outra dica. Mais adiante. Expliquei em resumo, a prensa, o dínamo, as serras e o banheiro carrapaticida. Então, já sei que tem descaroçador de algodão, estábulo, e já sei que tem banheiro carrapaticida, ou seja, trabalho no campo. De repente, supus que a escola poderia trazer a benevolência do governador para certos favores que eu tensionava solicitar. Poxa, se ele quer favor do governador, é porque ele está com interesse envolvido, então ele é um fazendeiro interessado em fazer um acordo, uma aliança com um político. Pois sim, senhor, quando Vossa Excelência vier outra vez, encontrará gente aprendendo a cartilha. Ou seja, ele mostrou a fazenda, e aí ele disse, posso mostrar a escola, porque a escola vai tocar o coração do governador. E ele vai ver que eu sou preocupado com a educação no campo. E aí, quando eu pedir alguma coisa, ele vai ser benevolente, ele vai me ajudar. Ou seja, ele mostrou a escola porque ele era a favor da educação no campo, ou ele mostrou a escola por interesse em ter algum favor concedido pelo governador. Captou? Então, diante disso, pessoal, das alternativas, qual é aquela que representa a resposta correta? Graciliano Ramos dialoga com o contexto da Primeira República ao focalizar o quê? A derrocada das práticas clientelistas. Na Primeira República, nós tivemos uma derrocada dessas práticas? Não, nós tivemos um aumento dessas práticas. Declínio do antigo atraso socioeconômico? Nós tivemos uma diminuição do atraso ou foi um aumento do atraso? Um aumento do atraso. Contexto histórico, falso. Liberalismo despartado de favores do Estado. Se ele tinha interesse em pedir um favor ao governador, ele é liberal? Liberal não quer o Estado, né? O liberal é contra o Estado. Então, ele está necessitando do Estado. É contrário, falso. Fortalecimento de políticas públicas educacionais. Galera, a atitude dele foi uma atitude de fortalecer a política pública educacional? Não, a escola era privada. Era dele, da fazenda. Velho, só sobra uma alternativa. Aliança entre a elite agrária, os grandes latifundiários, grandes fazendeiros e os dirigentes políticos. Diga aí, não fica muito mais simples responder? Percebeu como é importante conhecer o contexto histórico para poder responder às questões ligadas à literatura, mas que não é literatura? Chamamos de competência 5, habilidade 15. Beleza? Então, marca aí, ó, lindão. A alternativa é este slide, pessoal, vai estar também aqui no link lá do meu perfil do Passeio Direto. Todo aluno que está se preparando para o vestibular, não importa que vestibular seja, tem que ter um link, tem que ter um perfil. Certo? Esse meu link vai levar até o meu perfil. E lá você vai encontrar resumos, videoaulas, listas de exercícios que vão te ajudar a se preparar melhor para o Enem. Também tem aqui um link do meu grupo de WhatsApp chamado Reta Final para o Enem. E a partir de hoje, que eu lanço esse vídeo, meu irmão, que quanto erro, né, velho? Esse vídeo, certo? Percebam que meus vídeos não têm edição, tá ligado? É do começo ao fim, é de uma tacada só. Se tiver erro, eu brinco, falo do erro, errei mesmo e vamos em diante, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, um link para o grupo do WhatsApp e a partir de hoje, lá no grupo do WhatsApp, eu vou começar a alimentar com conteúdos para ajudar vocês para o Enem, beleza? Agradeço bastante a parceria de vocês, certo? A visualização desse vídeo. Semana que vem tem mais e a cada dia eu vou responder uma questão
relacionada a um conteúdo dessas habilidades e competências, beleza? Beijão a todos vocês, espero que tenham gostado. Caso queiram pedir algum tema específico, pessoal, para as próximas aulas, meu perfil do Instagram é @Prof. Beto Brito, não tem ponto não, é @Prof. Beto Brito, tudo junto. Vai lá, pode mandar uma mensagem que eu leio e faço o vídeo para vocês. No momento, só Enem, viu? Até a data do Enem, só Enem. Valeu, meu povo, até mais, tchau, tchau!